Vamos lá para mais um Liga da Política. Chamamos e ele veio. Resistiu, mas veio. Ele resistiu, mas veio. Hoje o programa vai ser grandão, sem medo. Ele é grandão mesmo. E sem medo. É mesmo? Sem medo. Você achou que era pequenininho? Eu falei. Achei que era tipo política, tem muito código. Você olhou para ele como assim? É assim, ele foi. Pai. Oi, tudo bom? Todo mundo deu tchau de Tá baixo. Estamos aqui com o nosso... Cezinha, você que é o cara da comunicação também, agora saúde, mas eu sei que você já tem uma história de comunicação, a gente vai ouvir isso. Seja muito bem-vindo ao Liga da Política. Vamos tentar pegar leve, tentar. Não prometo que a telinha vai pegar fogo hoje. Não prometo que vai ser só pegar fogo. Vamos também ouvir um pouquinho de sua história. Ele trouxe números. E eu não sou péssima. Ele, pela primeira vez, temos números ali. Pela primeira vez, temos números. Se o contador não entender de número... O homem da comunicação, agora comandando a saúde da cidade, de Lauro de Freitas. César, seja muito bem-vindo. Antes de começar o nosso programa, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, porque a gente sabe, aqui em Lauro de Freitas o pessoal tem um problema seríssimo. Inclusive, a saúde tinha que tratar. As pessoas aqui esquecem das coisas. As pessoas em Lauro de Freitas esquecem da história da cidade. E é por isso que o programa Liga da Política está aqui. A gente quer resgatar um pouco isso, quer ouvir as pessoas e quer escutar um pouquinho dessas histórias. Para que não chegue ninguém contando uma história errada e a pessoa achar que é verdade. Porque tá danado isso nessa cidade. A gente veio aqui para poder remediar um pouquinho. Cezinha, conte um pouquinho da sua história e vamos falar um pouquinho, que tem muito assunto de política atual quentinha para a gente contar. Primeiro, Paulinho, Ari, Luma, muito obrigado. Convite, Totinho, muito obrigado. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, enquanto um ser humano evangélico, se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui passando nesse momento pandêmico. Depois, assim, muito feliz em ver uma inovação na comunicação na nossa cidade, a gente saber que existem propostas de assim, fazer comunicação diferente, colocando e reconhecendo as pessoas. Aí você falou de memória. Aí eu tenho que falar um pouquinho da minha história, né? É isso que para que as pessoas possam saber. É isso que quem está lá do outro lado precisa saber. Quem é César Luma? Quem é César? As pessoas acham que quem é pegaram César, César caiu de paraquedas ali. César é um cidadão que chegou em Lauro de Freitas com 8 anos de idade, mais ou menos na década de 70, lá 76, 77, hoje com 55 anos, filho de Dona Sônia, que trabalhou 22 anos na saúde da nossa cidade como técnica de enfermagem, se doou, filho de seu maninho, né, que tem hoje 86 anos em vida, Dona Sônia já é falecida no ano 2017, seu maninho também um servidor público que trabalhou na delegacia de Lauro de Freitas 30 anos, dos 42 anos que levou na polícia. E César é esse cidadão que veio num período de chuva como esse. Nós estamos no mês de março e assistindo a reportagem por esses dias, me remeteu às lembranças da minha infância. Nós viemos de lá para cá, Luma, Paulinho, Ari, e quando eu me lembro, eu venho sempre na memória emotiva de que nós saímos do Nordeste de Amaralina, onde nós morávamos, porque uma dessas chuvas de março, saindo do verão para o outono, praticamente destruiu a nossa casa, acabou e eram 4 crianças, e sendo que César o mais velho dessa criança, com a ratazana passando praticamente no pescoço da gente, porque a água passava, e seu maninho de plantão, trabalhando, Dona Sônia em casa sozinha, com um irmão de criação que a gente tinha, e pegando a gente, colocando em cima, naquela época, o guarda-roupa, como era o guarda-roupa de antigamente, Luma. Aí eu vou falar Luma, que é a mais jovem, colocavam as paredes e colocava só a portinha de madeira e batia uma lajezinha no nosso guarda-roupa. Aí aquela lajezinha salvou a gente, colocou na laje e a ratazana passando e a gente olhando e aquele terror. E Paulinho, que conhece meu irmão Paulo Sérgio, que também é comunicador, sim, ele levou muito tempo, mas muito tempo mesmo, bastava chover, ele chorava o tempo todo. E
na década de 70, seu Maninho pegou um saquinho de roupa com Dona Sônia, uma mulher distinta, uma senhora dona de casa, e vamos cuidar dos nossos filhos lá no aeroporto. Chamava de aeroporto. A Itinga, naquela época, começando o loteamento, meu pai tinha comprado o terreno, que ele também era corretor, e comprou um terreninho e fez um quadradozinho, que era para quando a gente, final de semana, sexta, sábado, domingo, que ele vinha vender terreno, trazia a criançada para brincar de futebol, de correr na rua, porque não tinha ninguém. Nesse lugar que é um pouco maior do que esse quadrado que nós estamos, nós em 6, um marido, uma mulher com 4 filhos, veio para cá, para Itinga, recomeçar a vida. Recomeçar a vida. E aí, naquela ocasião, hoje Cezinha, César o Grandão, que eu sempre brinco lá na rádio, né? Não é o Grandão, o importante é toda manifestação de carinho, que é bem-vinda e também bem aceita. Esse Cezinha tem um histórico lá atrás que quando você dá uma olhada no retrovisor, você diz, nós temos uma história para contar. E que em 1 hora e meia que temos aqui, ficaria pouco, mas é um orgulho de ser filho de servidores públicos, estudar escola pública e hoje está à frente da pasta da saúde, da 6ª, antigamente 6ª, hoje 7ª, economia da cidade, do estado de Lauro de Freitas, da Bahia. E Lauro de Freitas Você hoje... gosta mesmo de Lauro, né? Que botar Lauro como estado. Porque Lauro de Freitas, para mim, passou a ser a minha vida, Eluma. Eu estou aqui com uma missão. Eu não estou nessa função de secretário por hobby, muito mais por missão. E missão de Deus. Deus é que diz onde a gente vai ficar. Nós planejamos, né? A palavra de Deus diz que o homem planeja, mas quem executa é Deus. E por esse motivo eu estou aqui hoje. E aí, quem é que diria? O menino itingueiro, o cara que tem 47 anos na Itinga, um cidadão, um filho de servidor público, está hoje à frente da pasta da saúde. Será que é bom? E quando disseram assim, César vai ser secretário municipal de saúde, aí vieram aquelas dúvidas, né? Que B.O. você pegou, irmão? Aquelas dúvidas. Será que ele é capaz? Mas a palavra de Deus diz que ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E eu sou um escolhido de Deus. Peraí, você é cristão. Amém. Você... A honra e glória do Senhor Jesus. Pronto, cada final você vai me dar um versículo da situação. Então eu vou ter que abrir a Bíblia aqui, porque eu não tenho a Bíblia toda. Mas é pastor? Maravilha. Não sou. Eu sou servo, sou ovelha, servo do Senhor, sou um dos que fazem o mandamento do Senhor e de pregar o evangelho a toda criatura. Então eu sou ovelha. Você é evangelista? Não, eu sou... É porque geralmente na igreja... Tem um rótulo, né, na igreja. Não, algumas pessoas gostam de ter título, né? Eu gosto de dizer que eu sou ovelha do Senhor. Para mim é o mais importante. Você tá com o cara que é aquele que manda. Não. Não manda, não? Não manda, não. Eu sou mandado. O mandamento do Senhor ir de pregar o Não tô falando evangelho. do senhor, não. Tô falando da igreja, do seu... Não. Eu sou verdadeiramente um dos membros da congregação, onde eu congrego atualmente, que é a Igreja Batista da Renovação, Itinga. Nós temos lá Quantos 12 anos no membros ministério. Em média, 150 membros batizados, mas dá um total de uns 200 membros em frequentantes. César, você é aquele menino, né? O Cezinha, agora já é o César Grandão. Mas antes de se tornar o César Grandão, houve uma trajetória política. Como foi esse seu ingresso à política? Como foi essa sua relação com a política local? De se interessar realmente pelas situações do cotidiano do povo. Olha, vai ser, assim, instigante e impressionante. Parece que eu seria, ou era um político de carreira, né? Uhum. Mas se eu disser para vocês de que 1994, 93, 94, eu detestava a política, vocês acreditavam? Acredito. Sim. Maneira era a mesma coisa, eu gostava de política. Detestava. Você gostava? Sempre gostei. Ai, Paulinho foi criado dentro da política. Ele foi criado dentro da política. Não teve opção. Eu posso cantar alguns jingles aqui que você não era nem nascida ainda, entendeu? Mas não vamos mais não, entrevistar o César, é o Grandão. Na realidade,
eu não gostava da política, principalmente quando eu olhava na TV, né, aquelas brigas. E meu pai foi candidato a vereador em 1988, a convite do então candidato a prefeito, João Leão, porque meu pai chegou na Itinga, era uma das pessoas, um dos baluartes da Itinga, como Caranguejo também era, Lourinho também era, Zé Vicente também era, João Oliveira também. Então, eram as sumidades do município e principalmente do bairro de Itinga. Meu pai convidado para a política, foi candidato e tinha uma história, Luma, que não é do seu tempo, que era mão no saco, a gente chamava mão no saco, para contar... Isso hoje dá problema. Pois é, os votos eram depositados lá numa urna, que era um saco. E esse saco, na hora de contabilizar, que tirava lá, você via... contabilizava o resultado e geralmente dava outro. Não sei com que mágica era. Não sei que mágica que acontecia. Sumia a volta. A apuração acontecia umas coisas. Paulinho, assim. Aparecia, às vezes, no lixo do Miragem, os votos, ninguém sabia. A cédula de eleição. Era cédula naquela época, mas passou. Apurava mesmo. Era fazer de conta. E quando meu pai... 3 horas da madrugada, recebeu o resultado de que eleito vereador, nós fomos para casa felizes na época, isso que também me deixou muito triste com a política. Meu pai saiu eleito, foi dormir 3 horas da madrugada, quando voltou 9 para o fechamento do boletim. Já viu falar isso, Luma? Fechamento do boletim. Hoje, fechamento do boletim é online. Online. Que é o fechamento da urna. Antes era tudo aqui, esse papel aqui, escrito... todo de lápis, porque ele já contou os votos aqui, agora aqui... Depois passar caneta. Agora vamos passar limpo. Vamos passar limpo. Vamos passar limpo. Literalmente. Tá vendo que Paulo Vaneira conhece? Vamos passar limpo. No passar limpo, 9 horas da manhã, meu pai saiu de eleito para terceiro suplente. Alguém ficou acordado de 3 horas da manhã às 9, hein? Alguém ficou acordado. Alguém não dormiu. Alguém não dormiu. E meu pai dormiu. E disse que... E tem um ditado, né? Que se você dormir demais, você termina não vendo o que está passando. Exato. Por cima de Camarão você, que né? dorme é onda leva. Pois é. Então, A política é dura, a política é cruel. De Lauro de Freitas desde sempre. Exatamente. E aí meu pai, terceiro suplente. No meio dessa confusão, meu pai como suplente, teve uma briga naquela época, não sei se vocês alcançaram, de discussão de ter 2 câmaras de vereadores, uma briga cá, chama os suplentes, e aí meu pai assume a vereança. Porque dividiu a cidade em 2. Dividiu a cidade, teve uma confusão, e aí colocaram 2 câmaras. A Câmara, o prédio central, e do lado onde hoje ali... onde já foi a Secretaria de Administração, do lado naquela do lado do Bradesco, luz. no prédio na frente. Ali existia uma outra Câmara ali. A Justiça chamou os suplentes assumiram automaticamente, os outros continuaram lá sem fazer sessão, e a Câmara e a cidade tendo 2 câmaras de vereadores. Meu pai assumiu, criou-se uma confusão, automaticamente criou uma discussão na época. Meu pai sempre foi uma pessoa ligada ao Leão e criou uma intriga, né? Meu pai se chateou, porque meu pai não queria estar na política. E ficou chateado, terminou o mandato, ele, enquanto vereador, já no final do mandato, voltaram os outros vereadores que foram eleitos, né? E na eleição seguinte, meu pai saiu candidato como opositor. Aí já era o candidato Otávio Pimentel contra Gerino. Gerino foi o vice de Leão, né? Isso. E Gerino também brigou com o Leão e saiu candidato a prefeito contra o candidato de Leão, que era Otávio Pimentel. Gerino chamou meu pai saiu candidato. E o que é que aconteceu comigo? Eu era funcionário da prefeitura. Enquanto funcionário da prefeitura, meu pai saiu candidato pela oposição. Qual era o partido do seu pai? Na época, meu pai foi do PMDB e depois meu pai saiu, acho que no PFL. Seu pai tinha Saiu moral. no PFL. PFL, Grupo ACM. Porque aqui era na mão de
de Gerino. Gerino Gerino. pegou o Gerino, PFL depois foi pra Cesarone. e juntou. Depois foi para Cesarone. Juntou esse grupo. Quem ganhou a eleição? Otávio Pimentel. César, E você, funcionário da funcionário da prefeitura. prefeitura. E agora? Agora, César, funcionário da prefeitura. Primeira coisa que fizeram foi: eu quero a cabeça daquele grandão ali. É mesmo? Zé? Eu comecei, eu trabalhava, eu era um funcionário que na época era das 7 às 13, eu chegava às 6h45 e saía às 17 horas. Porque eu era um dos funcionários na secretaria que eu prezava da amizade do chefe, que na época era doutor Burô, que era um engenheiro renomado na Bahia, vindo de Camaçari, também passado pelo Estado. Qual secretaria você trabalhava? Eu trabalhava na atual hoje SEDU, mais antiga Seplantu. Você plantou. Eu trabalhava e era um dos funcionários. O cara que tinha Luma, Ari e Paulinho para César, eu tinha na mesa de burô um pedido para mim, de um lado, para que eu fosse alçado à diretoria da fiscalização. Do outro lado, o pedido do vereador para minha exoneração. Burô me chamou na sala, sempre foi uma pessoa muito solícita, muito educada. Eu quero aproveitar a audiência de vocês aqui, mandar um abraço para o doutor Jorge Burô, que ainda é morador de Lauro de Freitas, uma pessoa que preza da minha amizade. E ele disse: olha, César, eu tenho aqui duas situações. Eu ia colocar você como coordenador da fiscalização, é um pedido meu, mas eu tenho um pedido aqui do vereador para lhe exonerar. Tem como engavetar um não e deixar o outro, cara, melhor. Era uma das opções, né, Roma? Era importante. Se fosse a outra, eu ia embora. Mas se fosse de quem, eu ficava. Era 880, mas Ele disse: olha, para não optar por nenhuma das duas, eu vou falar com o prefeito, Otávio Pimentel, de que você se não for o melhor, um dos meus melhores funcionários que eu tenho. Como é que eu vou perder um funcionário no início de gestão? Otávio Pimentel automaticamente acatou. Mas o que ele disse? Otávio, eu não vou alçar ele a ser o diretor, mas eu não posso perder um funcionário que vai nos ajudar. Trouxe José Batista, me apresentou José Batista, trouxe um amigo, um colega, que até hoje ainda é fiscal da prefeitura, que é Newton, apelidado por Pitel. Você conhece muito bem, o Magninho. E disse: olha, esses dois vão tomar conta, mas ajude eles. Eu disse: vou continuar ajudando. E continuei na prefeitura. Aquilo me criou uma revolta, porque a política lhe tirou isso. Burô me apresentou o nome do vereador. A partir dali, eu passei a gostar da política. Você tinha um adversário. Eu já tinha uma meta. Eu disse: a política ela não veio para prejudicar, e sim para melhorar a vida das pessoas. E, como sempre eu digo que Deus está conosco a todo momento, eu pedi a Deus, ainda não era evangélico naquela época, mas sempre fui temente a Deus, porque minha mãe sempre foi evangélica. Eu sempre frequentei a igreja evangélica, mesmo não sendo evangélico, batizado. E eu disse: olha, eu vou ser político. Cheguei na minha casa, conversei com minha esposa, meus filhos. Estava para nascer um dos, o Júnior, que está ali. O Matheus ainda nem pensava em vir. Falei com minha esposa. Essa galera que não sabe que é ratazana já é época boa. Uma época boa. Já nasceu. Só conhece de TV. De TV. E aí eu disse: Mo, eu vou ser candidato a vereador. Deus que me livre, você me ensinou disso, você. Isso antes, 3 anos antes da eleição. Vou ser candidato a vereador. E vou ganhar a eleição. Me filiei a um partido, Roberto Muniz era o vice-prefeito, gostava muito de mim, eu jogava bola. Qual era o partido? PMDB. PMDB. E aí, Roberto César, quando eu ia jogar, eu jogava na seleção, jogava em vários lugares. Roberto, quando eu dava na Itinga, eu estava lá, e o Roberto gostava de futebol, ia para categoria. Aí Roberto: rapaz, você tem que ser político. Eu digo: eu já sou.
E olha que Pronto, para quem tô não pronto, gostava, tô pronto. tô pronto. Tô pronto. Porque pronto. político não é aquele que só Pode tá me no escalar cargo, pro time né? aí que eu vou. E aí ele me convidou para fazer parte do E partido. Roberto tem um olhar fantástico. Roberto não erra, não. Se o Roberto fala venha, venha. E ele disse para mim, olha, você tem tudo para ser um grande político na cidade. Aí eu fiquei olhando assim, eu digo, quem não queria, Vindo já de tava, Roberto. aí vindo de Roberto. E para mim, Roberto sempre foi uma pessoa, assim, sumidade na política. Uma pessoa muito inteligente. Uma prova cabal é que chegar onde ele chegou, né? Exato. E eu admirava bastante Roberto. E eu disse, Roberto, então se você me ajudar, eu vou ser candidato. E me filiei ao partido. 1996. Mas a minha cabeça, Luma, Paulinho, Ari, a gente sempre pensou alguma coisa, né? Sim. A minha cabeça eu vou ser candidato para não perder meu emprego, que quase eu perco em 93. Era meu subconsciente. Eu vou ser candidato, ter uma boa, ter uma votação e seguro minha onda. O que é que começaram a fazer? Filiaram meu pai, Luma, no partido e fizeram uma convenção e colocaram meu pai como candidato lá no PFL de novo, em 96. Fizeram ata e tudo, como meu pai como candidato. Imagina. E cá, Roberto disse, você tem que ficar aqui, você tem que ser candidato. Você não consegue conversar com seu pai? Não, eu digo, meu pai não é candidato, não. É sim. Ele mostrou. Eu digo, de jeito nenhum. Meu pai nem sabia o que tinha acontecido. Fui, conversei com meu pai, saí candidato pensando em manter o emprego. Fiquei na terceira suplência. Quem não pensava em ganhar, só pensava em manter o emprego, fiquei como terceiro suplente. Acabei a eleição de 96, Roberto ganhou a eleição, me chamou no gabinete dele no dia 5 de janeiro de 97. Um Cezinha, um fiscal, foi para o gabinete do prefeito. O prefeito está lhe chamando ali. Eu fui, todo mundo ficou. Eu entrei, ele disse, a partir de hoje, você vai trabalhar diretamente com a população, porque você é o próximo vereador de Lauro de Freitas. E eu agradeço, viu, Roberto? Muito obrigado pela oportunidade. Roberto é um dos poucos Roberto políticos Muniz. que eu posso dizer, eu nunca vi errar. Nunca vi Roberto errar. Eu posso ir para um dos poucos políticos, se não for o único, que eu posso dizer, Roberto nunca errou. Eu nunca vi Visionário, Roberto. muito visionário. Nunca vi ele falar uma coisa que eu falasse assim, Roberto errou naquilo que ele disse. Ele é fantástico. É único. Visionário. Roberto é único. E eu, a partir dali, agora, quando ele me tirou da fiscalização, que ia me levar para outro lugar, porque geralmente, quando você é tirado de uma posição e é colocado em outra posição, e vai para um outro lugar, você fica com medo do novo, né? Da nova oportunidade que lhe dão, né? E eu disse, Roberto, me deixe na fiscalização mesmo. Ele disse, não, você vai para esse lugar. Por favor. Eu saí do gabinete do prefeito, Luma, chorando. Meu Deus, ele me tirou do lugar. A mudança estava tão bom, né? Eu estava aqui tão quietinho. Fui candidato para manter meu emprego, o cara quer me dar um O cara quer me colocar numa situação que eu não sei o que é que eu vou encontrar. Me colocou tomando conta. Mas Roberto não erra, meu. Me colocou tomando conta de uma equipe. Equipe essa que eu, graças a Deus, consegui fazer um trabalho brilhante naquela época, coordenar um grupo de pessoas e o extinto Funasa, que era também provindo do Procege, que era um programa que ia tratar o que hoje está dando continuidade, que era fazer o esgotamento sanitário do bairro de Itinga. E eu à frente desse grupo e furando rua dos outros, e o pessoal reclamando e colocando tubulação. E graças a Deus, em 2000, eu vou para uma candidatura, e aí o PMDB, nós perdemos o PMDB, naquela idas e vindas de que Gedel vai, toma, não toma o partido, e nós fizemos. E aí, olha como são as coisas. Gedel sempre aprontou, né? Vou para uma eleição do PMDB na época, a gente consegue ganhar a presidência, Sulfi presidente. Quem é o vice-presidente eleito? César. Sério. Gedel faz intervenção no partido em Lauro de Freitas, a gente vai para lá, para Pituba, com Pedirujo, que Pedirujo era o bambambam do partido na época, junto com Gedel, e aí faz intervenção no partido, tira o partido
de Lauro de Freitas da mão do grupo de Leão, do grupo... Nesse momento foi o momento que o Leão foi pro PL, né? Aí nesta época, Leão sai e vai pro PL. Isso. E aí, 22. para formar um novo grupo. E Roberto, como um grande arquiteto, também começa a ver os prováveis candidatos e fazer engenharia, chamada engenharia política. É porque é muito tentado fazer hoje e naquela época era muito bem feita. E eu vou para o PDT. Me coloca no PDT de Marcelo Santana. Isso. E que, naquela época, Marcelo Santana no PDT leva José Augusto, que era vereador de mandato. Aí, bora trazer César aqui para colocar. Esse Marcelo Santana é o que está no PTB hoje? Sim. Professor. Sim. Esse mesmo. Ele fez uma militância muito grande em Lauro de Freitas no PDT. No PDT. Nesse período aí tinha um garoto lá que fazia juventude. Isso, exatamente. Tcharam! Eu criava muito problema. E aí, nessa época, Criava. Parei com isso. O que acontece nos bastidores fica lá, ninguém tá vendo. e nessa época eu vou para o PDT Isso. e para compor o PDT, para formar grupo, para eleger o vereador reeleger José Augusto e tentar eleger Marcelo, porque já tinham Marcelo Abreu, prefeito. Marcelo Abreu prefeito e Marcelo Santana como vereador. E César entra na eleição e nada mais nada Para menos fazer o grupo. para compor este grupo e é o 11º mais votado da cidade, o segundo mais votado do partido, com um voto de diferença do primeiro. Isso. O partido fez 3 vereadores e entra na eleição de 2000 como um jovem promissor que diretamente alçado a ser líder do governo de Marcelo Abreu. E a partir dali, Luma, Ari, Paulinho, nasce um político que começa a ter uma ascensão de liderança. E o vereador que perseguia você foi eleito? É por isso que é bom ser repórter, porque pega o feeling. E este vereador que perseguiu o vereador, o fiscal, se elege também, porque ele tinha sempre eleição garantida. E o que é que eu pedi a Deus? Senhor, me faz com que eu esteja perto desse vereador para eu ter oportunidade de dizer a ele o que é que me levou a ser político. E Deus é bom. A Câmara de Vereadores, naquela época, tinha uma rotina de que o grande expediente, que é a fala inicial dos vereadores, tem um tempo de fala, 10 minutos, ele começava de um lado para terminar no outro. Uma semana... Era um U, era aquela ali do centro. Exatamente, era um U, e começava de um lado e terminava do outro. Uma sessão e vice-versa. Na primeira sessão, vai começar por onde? Pelos mais novos de um lado. E era sorteio, Luma. Era sorteio, Paulinho. Você sortear para quem é que vai ocupar as cadeiras. Sorteou. César caiu aonde? Do lado lado do vereador que pediu a cabeça de César. Suas orações é um negócio, viu? E é forte. É forte. A palavra de Deus diz que a oração do justo ela chega lá no céu. Segundo versículo. Tá E aí, quando a gente aproveita e vai para a fala, entrega o microfone a César, ali nasce o político. E eu disse, olha, eu agradeço primeiro a Deus, depois a minha família, depois a Roberto Muniz, a Marcela Abreu, mas eu não poderia deixar de agradecer ao vereador fulano. Estão querendo que eu fale? Pode falar. Depois eu falo. Depois eu falo. Ninguém assiste a gente, né? Ninguém assiste a gente, fica Mas se tranquilo. você Não falar, vai prestar atenção até chegar a parte dos números. A pessoa continua na mas é política porque- hoje em dia? Mas é porque... Porque, pelo visto, a pessoa não continua na política. É porque, olha, Não, porque ele tá com um sorrisinho Ele e já tá- é porque vocês não são muito ouvidos, é por isso que eu não vou falar. Vocês foram assim, muito ouvidos. Eu vou Mas falar eu que- tenho certeza que essa fala todo mundo vai querer ouvir. Vai querer ouvir? Todo mundo vai querer ouvir. Aí eu disse, o vereador aqui, meu colega ao lado, graças a ele, que nos idos lá atrás de 1993, pediu minha cabeça para que eu fosse demitido, o vereador assim me olhando assim, assustado, ó. Mas o senhor fez um favor para mim.
o senhor me colocou aqui e hoje eu estou aqui para contribuir com a minha população, com o meu povo de Itinga. E o vereador... Você é escorpião, César? Eu sou César. Não, negócio. signo. Eu nasci no dia 19 de novembro. Negativo. Não sou vingativo, não. Não, mas pode ter moral. Mas Eu sou a vingativo. volta Não, tem. eu não sou vingativo, não. Na Você realidade, espera. eu Você Você tem a entrega pra quem parcimônia. resolve, né? eu entrego César? para quem resolve. E quem coloco resolve? todo- Eu também Eu sou entrego na muito mãe quem assim. pode mais. Exatamente. Esse Eu de entrego pra saber quem isso. resolve. É de escorpião. Não, Eu porque, entrego pra assim, quem resolve. É porque quando você Certíssimo. faz uma fala Eu dessa, também sou dessas. você né? faz uma fala para que Deus possa colocar você de frente. É como assim, você coloca de frente para aquela pessoa que quis lhe fazer o mal. Se você pedir a Deus que ele faça isso, ele vai lhe fazer. Para que as pessoas comecem a lhe olhar com um outro olhar. E não com aquele olhar de superioridade. Não que seja de uma espécie que eu estou falando de vingança, mas é aquela coisa do esperar e no momento certo dar a resposta. Sim, a oportunidade. Mas obviamente, essa resposta você já deu logo na chegada, Na né? Foi chegada. seu cartão de visita Na para chegada. chegar na política. 11º mais votado, líder do governo. E eu fui ser líder dele. Ah, ele era base também? Vambora pra pesquisa aí, pra ver quem é esse homem. Daqui a pouco sabe. Você Vá vai saber. Vá com calma. A gente ainda tá no primeiro Luma deve estar mandato dele de pesquisando. vereador. Luma deve estar pesquisando ali. Já tá no Eu primeiro tô, mandato de cada fala vereador. que eu falo, que eu tenho aqui Tem que ver Luma. quem foi vereador na época de 93 e quem foi de 2000, aí mata a charada na Em hora. 93 eu tinha 4 anos, 5. Ah, eu Não tinha como sei. entrar no Eu circuito. não tinha nem nascido. Mas aí 93. tem. Mas o Google é outra Tem um coisa. Google, tem um Google. E eu tive a oportunidade, naquela época, de me eleger vereador. E aí eu estava na minha segunda eleição. De lá para cá, são 7 eleições. 7 eleições concorrendo. E a minha pior colocação foi 12º colocado em termos de vereança. Todas que eu saí candidato, se fosse como um pleito majoritário, eu seria eleito em todas as eleições. Você ficou em Sim. suplente em algumas por conta do coeficiente, Coeficiente. que é questão Pelo de número cálculo de cadeiras partidário. também, né? É O o coeficiente partidário. coeficiente É. partidário. Eu tive a oportunidade de ser Bem suplente e assumir uma cadeira. Teve um acontecimento fatídico na época, que foi o falecimento do vereador Johnny Kiss, saudoso Johnny Kiss, um grande amigo, vizinho. Vocês começaram. Johnny. Vizinho, um grande amigo mesmo, era vizinho e amigo nosso. Tinha uma empresa que nós tivemos a oportunidade de o ajudar quando nós éramos vereador, e ele foi candidato no partido comigo no PL, no PDT, foi nosso suplente, e depois no PL, quando eu fui suplente dele. Isso. Nós saímos... Mas você de teve votação para para ser eleito. aceitar. Nessa época, deu noticiário na Bahia, a surpresa da eleição da Bahia foi o 5º mais votado da Bahia não está eleito. E isso, nos jornais, rádio, era um comentário. Não é possível, a injustiça da Bahia. Eles faziam esse comentário. Esse A coeficiente injustiça, é cruel. O coeficiente é cruel. Agora mudou muito. Mudou muito. Eles começaram a ter uma assertiva nessa questão A sobra, né? da Isso, sobra. da sobra. Já, Agora já. nesse último período, ele deu uma melhorada. Desta feita agora, muitas pessoas estão achando que vão ser uma coisa e será outra. Aquelas pessoas que estão pensando que vão se eleger. Próxima eleição vai ser dura, vai ser Vai dura. ser pior Tem a ainda. federação aí que vai complicar a vida de muito partido, vai ter muita coisa dura. Mas a gente exatamente. não vai chegar em 2024 não, vamos voltar Ah, aqui. do A gente tá em PTB não 2000. vai sair. Primeira A gente- mão, já tô avisando, não vai sair. Então vai ter reunião. Não vai ter, não vai sair, não. Ah, Já. tá bom. Mas vamos lá. 2004. Aí você foi candidato novamente, né? Foi quando eu fui suplente, o 5º mais votado. O vereador Bitinho e o vereador Johnny Kiss se elegeu na nossa Sim, sim. coligação, no meu partido. Eu assumi o mandato com 20 dias, 23 dias eu assumi o mandato. E aí eu era opositor ao governo de Moema. Isso foi a chegada de Moema. e Foi a Lauro chegada de Freitas. Moema e eu fui alçado a líder da oposição. Você era Agora. o líder da oposição. Era você, Eu, Bitinho, Márcio, Márcio Glória, engatinhando ainda. o saudoso Valmir Sodré, Valmir Sodré. que também Isso. O missionário que faleceu. que Isso. faleceu, Valmir Sodré. Nós éramos
éramos 11 vereadores, porque tinha reduzido o Supremo para interpretação da lei orgânica, da Constituição, diminuiu todas as câmaras de vereadores. Naquela época, a eleição, Kaká fez mais vereador do que Moema, mas em compensação, Moema ganhou a eleição. Exatamente. Teve esse cálculo que eu lembro. Nós fizemos 8 vereadores Isso. e eles fizeram 3. Isso. Mas logo para assumir o mandato, nós fizemos a mesa na época. O primeiro presidente, que foi Valmir Sodré, que era da oposição, e ficou naquelas idas e vindas. E os mandatos eram anuais, né? Não era, o mandato era anual. Bianual. O mandato do presidente da Câmara era anual. E agora que é biênio, e depois passou a ter uma coisa inédita. Que ficou vitalício, cargo vitalício. Porque nunca foi aprovado. Marcelo Nilo criou esse negócio na Assembleia Legislativa e aí todo mundo quis copiá-lo. Isso é culpa de Marcelo Nilo. Marcelo Nilo inventou esse negócio. Que o SUS não tá. A política ela precisa desse oxigênio, essa alteração, né? Vamos alternar, vamos fazer. Precisa. E a Câmara de Lauro de Freitas tem essas. Não é à toa que tá o que tá. A gente vai chegar, porque inclusive a sessão de hoje pegou fogo lá na Câmara, a gente vai falar sobre isso, porque isso aqui não é a Câmara, deixou de ser a casa do povo, César. Graças a Deus que você não deixou tá de ser a casa do povo. Para ter aquele estresse básico. Eu acho Mas ele tá licenciado. Você é vereador de mandato. Mas é bem mais legal ser secretário, né? É importante porque você tem uma coisa que é o exercício de você cuidar das pessoas. Você está... o vereador está próximo da comunidade, mas o vereador não tem o poder de você estar chegando e fazendo uma política pública de cuidar das pessoas. Você vai fazer, você vai pedir, você vai acompanhar, você vai o tempo todo estar solicitando, mas quando você está lá no executivo, você pode executar. E quando você tem uma boa intenção, uma boa vontade, tem um bom coração, você tem que executar para o bem. Porque se eu for falar de vários gestores aí, tem muita gente que executa para o mal. Tem ali na mão a condição de ajudar a população e só desencadeia para o lado errado. E para mim está sendo muito importante, muito gratificante. E só para falar da época da anualidade, a Câmara de Lauro de Freitas tinha essa peculiaridade, diferente da maioria das câmaras. Era anual. Por quê? Para ter aquela alternância de poder. E aí você não ter só o poder de fogo de você estar mandando o tempo todo. Mais gente, né? Você contempla. E na época não podia estar renovando o mandato de presidente. Depois passaram-se a ser 2 anos. Sim. Se dialogou, 1 ano era muito pouco, por conta da legislação, ela estava ficando apertada. O Tribunal de Contas dos Municípios, ele automaticamente estava exigindo muito mais a prestação de conta dos poderes públicos municipais e, consequentemente... Lei de responsabilidade fiscal chegando. Que é minha pauta. Lei de responsabilidade fiscal foi agora é TCC, mas na época era monografia. Foi minha monografia. Eu fiz... na minha formação, eu sou contador com ênfase em controladoria. E o que foi o meu TCC, que antes era monografia? Era Lei de Responsabilidade Fiscal e os seus reflexos para a sociedade. E nota 10 eu tenho até hoje guardada, porque tudo que a gente relata lá está acontecendo no dia de hoje. As pessoas faziam um prognóstico de que a lei veio aqui, vai melhorar, os gestores públicos eles vão se adequar e vão entrar nos eixos. Lei do engano. Você tem que ver as nuances, o que vai acontecer, os intempéries. Olha aí, pandemia, olha aí, as catástrofes aconteceram. Como é que você Olha consegue... aí, judiciário na Bahia dizendo que crime de descaminho de 800 mil não é nada. E aí, olha, como é que você vai agora pegar o gestor e dizer assim, olha, você tem esse orçamento aqui, você só pode gastar dessa forma. E aí, chega as demandas, você vai fazer o quê? Obrigado a gastar, porque a necessidade que a população está lá buscando, você tem que gastar o recurso. Aí você vai otimizando, você tem uma meta. Você só pode, ano a ano, ou cada legislatura, você chegar diminuindo o seu percentual. Aí você vem para o limite prudencial de folha. Limite prudencial de folha. Qual foi o gestor municipal, que conseguiu fazer a sua folha no seu limite prudencial? E digo mais, o limite legal, que é lá os 64%,
O limite prudencial, que é, você vem aqui, antes de chegar a 64, você está com 60% para poder segurar para ficar até o final. Nenhum deles. Folha é uma questão que todo mundo fica tenso em tocar aqui em Lauro de Freitas. Quantos funcionários tem hoje? Olha, na secretaria? Na sua, quero saber dos outros. Eu tenho que falar uma coisa, Luma, até para não dizer para você da questão leviana de que alguns políticos falam sem conhecimento de causa e fala para a população para jogar para a plateia, que a gente chama. Eu ouvi dizer aqui de alguns políticos que disseram que tem 20 mil. Aí esse político poderia colocar um nariz de Pinóquio e começar a verdadeiramente olhar o que é que existe. 20 mil funcionários. Eu perguntei onde é que senta, qual computador que Não. tem para fazer. Não tem nem trabalho para 20 mil pessoas em Lauro de Freitas. Funcionários. Não tem funcionário fantasma? Não tem 20 mil funcionários. Se eu chegar aqui para dizer a você que tem funcionário fantasma ou não tem funcionário fantasma, eu vou estar sendo aqui um dono da verdade, dizendo tem ou não tem. E se eu disser que não tem e amanhã tiver um funcionário que porventura está na folha e pode não estar trabalhando, aí você vai dizer, você mentiu, esse funcionário tem um mês que não está na folha, e porque ele passou um mês que não está trabalhando, ele é um funcionário fantasma. Óbvio. Então, eu não posso dizer, tem ou não tem funcionário fantasma? Eu estou dizendo do Leviano, que diz que tem 20 mil funcionários na prefeitura. O Leviano veio aqui, falou e foi embora. Eu estou conversando com você. Você que é o secretário. Você que sabe quanto é que tem lá, quanto é que está acontecendo. Tem ou não tem funcionário fantasma? Da sua secretaria? Na minha secretaria, eu vou dizer que tem funcionário fantasma. Não existe. Não existe. Não. Esse negócio é Leviano mesmo que estão levantando. Se tem funcionário, as pessoas têm que provar. E está aí a justiça para poder provar. E você pode dizer que não tem. Eu tenho que dizer que não tem. Se ele provar que tem, o que é que tem? Ele O que tem nós que vamos mostrar, fazer? né, onde tá. Colocar para fora esse funcionário. Porque eu vou dizer que tem, então eu vou estar sendo anuente com o funcionário fantasma. Aí o bicho pega para você. E na realidade, o que eu estou falando da leviandade é você dizer que tem 20 mil funcionários. Nunca a prefeitura chegou ao número de 20 mil. E durante muitos anos ainda à frente, não vai chegar ao número de 20 mil Então aquela história de que ela dobra a máquina para ser eleita é mentira. Quem é ela dobra a máquina? A Moema, nossa querida Moema. Então, acho que seria fácil qualquer gestor dobrar a máquina para ser eleito. Não existe isso, dobrar a máquina para ser eleito, Luma. Se tem algum candidato ou algum gestor que pensa em dobrar o número de funcionários para se eleger, está fadado ao insucesso. Porque quem elege um gestor não é um emprego público, principalmente no momento de hoje. Porque as pessoas não são mais como antigamente, que poderia talvez até ser ganho pela barriga. Hoje não. Hoje as pessoas têm estudo, as pessoas se preocupam realmente. Não, o eleitorado não é assim, não. César, O eleitorado é aquele que pega o santinho no chão para votar, a maioria a gente sabe que é assim. E que é possível, sim, muitas vezes, comprar o voto. Né? Em Lauro de Freitas... Lauro de Freitas, qualquer lugar do Brasil. Em Lauro de Freitas, nós temos uma diferença de alguns interiores, que pode, assim, realmente ter a questão do compra do voto. Nós somos limítrofe a Salvador. Sim. A realidade nossa, ela confunde com Salvador. Sim. Podemos ter alguns problemas? Podemos sim. Nós temos lugares mais longínquos, que tem pessoas que ainda não têm aquela expertise política, mas se você falar no maior eleitorado da cidade, que é Itinga, hoje tem praticamente 40 mil eleitores, 110 mil habitantes. Você vai chegar para Itinga, você vai ver que a maioria das pessoas tem, no mínimo, um nível médio completo. Aí você pega essa pessoa. Se aquela pessoa vendeu o voto dele, ele mesmo chama de burro. Porque voto vendido não pode ser cobrado, né? Obviamente que não. E, principalmente, as pessoas que foram candidatos a vereador, a prefeito, prefeita, não adianta você tentar também comprar o voto. Você vai ficar na mão do seu eleitor. Sim. Eu gosto de dizer que eu estou na Itinga há 47 anos, Luma. Eu falo e gosto de repetir, eu tenho orgulho de ser itingueiro. Orgulho de ser itingueiro. Moro na Itinga. E tem aquele negócio de Itinga que só vota na Itinga, gente da Itinga? Tem. Antigamente até tinha, viu, Paulinho? Barrismo, né? Antigamente até tinha, mas hoje nós... Itinga tem uma particularidade muito grande em Lauro de Freitas, né, César? O bom da Itinga... E um peso eleitoral muito grande. É o maior colégio eleitoral de lá. Maior colégio eleitoral. Quem não ganha Itinga não ganha em Lauro de Freitas, não.
Não tem história. Não tem como você não ganhar. E é por esse Não tem motivo como você ganhar em Lauro de é por Freitas esse e não motivo que eu ganhar. tô na Tinha Tinga uma até boa hoje. Ah! César, Agora, você... sua casa. É, minha casa. E não é condomínio fechado, não. É na praça. Meu condomínio é a Praça José Ramos. Chegou lá, encontrou. Tá onde a casa aqui do vereador César, do secretário de saúde César, é ali. Ele atende. Mas mesmo assim, eu tive uma pecha que me disseram que eu tinha... Já me deram casa em Vila do Atlântico. O pessoal tá já me deram- dizendo que não é casa, é mansão, viu? A mansão ali da Praça Não, José é a Ramos. casa de pombo. Outro dia vi- O cara não. tem 2 metros de altura, vai dia morar eu em vi- qualquer outro dia casa, eu rapaz. vi uma nota por aí. Você essa tem que convidar a gente mansão- pra ir lá tomar um café. Está convidada. Estão convidados ainda essa semana a Vamos tomar um sim. café. Porque antes de sair para trabalhar, que eu saio geralmente 8h30, que eu vou para a secretaria. Você acorda cedo. Isso é mu- Isso você Eu durmo aprendeu. pouco. Isso mano. você aprendeu com o Leão. Isso você aprendeu com o Leão. Acordar Você vai cedo. café da de manhã. manhã cedo, tomando café da manhã, recebendo as sentar pessoas em casa. Isso aprendeu com o Leão. E tem lá. Aquela eu, varandinha aprendeu ali. com o Leão. Eu Aprendeu com o Leão. recebo Então, todas as César, pessoas. você foi esse cara que foi eleito, era da oposição de Moema Gramacho. Sempre fez uma oposição responsável. Responsável. Tanto é que você está hoje secretário dela. E assim, ó. O que você acha assim dessa oposição por oposição, dessa de ser irresponsável, de atacar por atacar, vamos fazer o barulho mesmo, vamos criar, porque assim, tem um problemão aí, grandão, dessa Lauro de Freitas chamado PP. Virou alvo aí. Todo mundo só quer bater no PP, e é porrada no PP e no grandão. É grandão, PP. É o grandão, PP. E a saúde é problema, e o PP é problema. Viraram um canhão pra vocês. E aí, você que foi um cara que sempre fez uma oposição tranquila, responsável, como é que você enxerga isso agora? Você tá me apertando sem querer me abraçar, Não, mas mas tá tudo certo. Mas tudo bem. Eu ainda não fiz a pergunta que eu quero. Vamos chegar lá. São quantas horas mesmo aqui? Aqui a gente tem até o sol nascer. Fica tranquilo, Vambora, tá fica à tudo de vontade. Então boa. nós estamos tranquilizados. Até o sol nascer. Fique à vontade. Olha, eu vou fazer um trocadilho, uma analogia muito boa. Quando a gente... Eu sou dessa época, né, que eu estudava em Itapuã, eu descia ali da Praça José Ramos até o aeroporto para pegar o ônibus, viu, Luma? Descia andando com minha meia na mão, o sapato também na mão, descia andando porque sujava o pé todo de lama, que era todo barro e lama. Chegava lá, tinha um tubo da embasa que corria água o tempo todo. Ficava aberto lá, lavava o pé, colocava. E na volta, 5 horas da tarde, tinha uma mangueira enorme, que a gente passava por ela, que era no meio da rua. Quando fizeram o loteamento de Tinga, deixaram ela para o outro lado da pista. Aí eu olhava aquela mangueira bonita, cada manga maravilhosa. Eu olhava e digo, eu vou chupar uma manga dessa aí, viu? Eu pegava a pedra para jogar, para derrubar uma manga. Quem é que joga pedra numa árvore que não dá fruto? É difícil a gente falar isso. Então, se você tem realmente incomodado, se você tem feito algo, se o PP está incomodando, se tem alguém fazendo algo diferente, então tem aquelas pessoas que só se preocupam com apontar o dedo, né, Luma? É. De ficar dizendo assim, ó, olha, vai encontrar em mim, em você, algum defeito, mas nesta pessoa não tem defeito. Não tem defeito. Se for quem falou hoje na Câmara, tem muito defeito. Aqui teve alguém que falou. E falou hoje na o quê? Câmara, foi Falou que foi mal que do falou. PP. Tem Me muito conte essa defeito. história que eu não tava na câmera, não. Ah, não, Luma. Eu não tava Falou na o quê, câmera, Luma? não. Falou Como é que mal do PP. Falou mal do PP? Foi? Falou que o PP é tão corrupto quanto o PT. O PT, a gente sabe, é bagaceira. Mas o PP de Leão, a gente está tentando fazer uma ressalva aqui. Luma, eu acho que assim, tem gente que olha no espelho e fica dizendo, você é feio, viu? Você é horrível. Poxa, você tá grande, tá feio, tá gordo. Fala de si próprio, imagine do outro ou da outra. Então é muito relativo de quem falou. Porque tem pessoas que falam as coisas, que criticam, que a gente tem que fazer, sabe o quê? Ah, quem foi que falou? Ah, não. Você não vai rebater? Não vai mandar calar a boca? Não vai vale dar a pena. uns porquês? Não vale a Você pena. esticar meu braço assim, a pessoa já corre. É. Porque você é grande. Você já falar assim... Olha, Luma, eu vou dizer uma coisa para você. Tem pessoas que você tem que fazer, sabe o quê?
ignorar. Que já é o bastante. Incomoda muito mais esta pessoa do que você dar um grito, tentar dar um tapa, porque a pessoa está lhe provocando para querer que você realmente reaja dessa forma. Você tem que falar isso para sua colega. Acho que é a colega dele de partido. Então, essa Defendeu. oposição raivosa, segundo você, é uma oposição que não merece ser levada a sério? Não, com certeza não. Porque eu fiz oposição ao governo Moema em 2005 a 2008 e tenho um respeito e um carinho enorme da prefeita hoje. E só fui líder do governo de Moema de 2017 a 2020. Entre 3 anos eu fui, dos 4 anos eu fui 3 anos líder e vice-líder. Você foi Porque líder de Marcelo Abreu e líder de Mônica. eu fui líder de Marcelo, eu fui líder de Márcio, fui líder de Moema. Quem é o melhor deles? O registrador. Melhor é Jesus Cristo. Não. Eu não tô Esse nessa César vibe, tá não. na vaselina. Você colocou 3 nomes aí, Marcelo Abreu, Moema e Márcio. E Márcio. Qual dos 3 que Eu- você foi? Ninguém melhor que você pra falar, Pronto, cara. eu fui- Qual dos M's Pronto. foi o melhor? Aí eu vou É falar mesmo, é o seguinte, tudo M, bicho. aí eu vou dizer para você assim, eu tive o privilégio de, no momento enquanto líder, ajudar todos 3 a melhorar a situação em que estavam na ocasião enquanto eu era líder. Como? Dialogando com os meus colegas pares, vendo as coisas e evidenciando e apontando os erros e tentando consertar, dialogando com o prefeito. Marcelo Abreu, então, foi o melhor. César, Todos você- eles, para mim, foram César, ótimos. Eu vou refazer essa Eu não vou pergunta aqui, de Loma. eu seria Eu vou refazer leviano. essa pergunta de Loma. Quem foi que lhe deu mais trabalho? Moema. Quem me deu mais trabalho? Eu tô te ajudando. Não. Você está me ajudando, Loma? Não está querendo me ajudar. Faça Não, a sua pergunta, eu Demetrio. tenho que falar uma coisa. Não, veja só. Quando foi que eu mais me preocupei, me exercitei enquanto líder, foi no governo de Márcio. Eu entrei, eu era suplente, eu foi pra assumi, apagar fogo, foi? eu assumi, Que já assumi a trabalho, liderança. Ninguém fala bem de Márcio aqui. Não, viu mas, um eu, ainda. mas eu não estou falando mal de Márcio, não. Não, mas bem também não tá. Eu tô Deus te dizendo, deu trabalho. não, eu estou dizendo que, na realidade, Paulinho que conhece, quando eu cheguei, os números de Márcio não eram números importantes naquele momento. E isso porque nós tínhamos também uma base um pouco solta. Era uma base de vereadores que não estava querendo ajudar ou talvez até complicasse. Por que isso? É porque os vereadores não sabiam trabalhar? Não. Tinham grandes vereadores. E o que foi que eu fiz naquele momento? Foi dialogar com os vereadores, tanto que o doutor Márcio já estava decidido a não sair candidato à reeleição, e ele saiu, naquela época, de um número de 4% e foi para 19%. Ele automaticamente ele ficou em condições de sair Você era do candidato grupo à de reeleição. Márcio, quando ele foi Eu, prefeito? pa- eu passei O mesmo partido. O mesmo partido. Márcio fez um governo de coalizão. Márcio abraçou todo mundo. em Todo Lauro de mundo. Freitas. Todo Todo mundo. Sem Ah, exceção. então se Leão vier candidato a prefeito, você tá no grupo Leão. Se Leão vier candidato, eu gostei dessa parte de si. Eu posso lhe afiançar aqui que Leão não vem candidato a prefeito. Oh, César, Eu posso lhe garantir que Leão não vem candidato a prefeito. você Lhe garanto porque a relação que eu tenho hoje com o deputado federal João Leão e ex-vice-governador é uma relação de amizade. E eu já conversei com ele. Logo quando aconteceu essa briga, ele disse tanto que o título de Leão não é de Lauro de Freitas, Leão volta em Salvador. Mas ele transfere. Quando ele transferir, ele passa a dizer que é candidato em Lauro de Freitas. Aí, automaticamente, ele estaria mentindo para mim. Não acho mentira. Sim, porque assim, para mim o que preza na política, Luma, Paulinho e Ari, é a palavra. Ah, então Se- Jacques Wagner não tem palavra. De hoje que ele disse que vai construir aquela ponte, que ia construir no governo dele, passou de rua, entrou agora do rapaz. Mas aí tem tempo. Ele não tem palavra, então. Tem tempo. Se ele construir daqui a 3 anos, ele construiu. Eu estou falando de palavra de você dizer ser ou não ser. Eis a questão. Se você diz que não e depois vai dizer que sim, não Martelo tem batido. palavra. O Leão não é candidato. Em Lauro de Freitas, não. E por que a Moema tá gritando assim com ele? É traíra, sacana! Não, olha, eu sou sempre da coalizão. Tanto que lá atrás já existia essa animosidade entre Leão e Moema, e eu
tenho o privilégio E você foi o responsável por essa aproximação. Eu né? agradeço Eu a lembro Deus. quando você foi líder do governo, você foi a pessoa que Eu agradeço a Deus que Leão fui... e o partido para a base de Moema. Eu fui usado por Deus para que eu pudesse fazer uma coisa antagônica na época. Juntar Leão com Moema para o mesmo palanque e conseguir fazer... Eu consegui levar Moema na casa de Leão, consegui levar Cacá na casa de Moema, nós dialogamos. O grande problema da política de Lauro de Freitas nada mais são figuras de bastidores que gostam de vender o caos. O que aconteceu e o que está acontecendo aí? Porque Moema falou, nada mais é de pessoas que ficam instigando a discórdia. Eu não. Se você perguntar para mim, eu já dialoguei, Moema sabe muito bem. Aqui eu mando um grande abraço à prefeita Moema Gramacho. Fico muito feliz em estar hoje compondo o seu governo. Foi sempre fazer a coalizão, a junção. Mas tem alguém que diz, não, tem que brigar. Tem que brigar. O importante é brigar. Mas a política não é isso? A política, não. A política bem feita é aquela de... Se você faz uma junção, coalizão... E Paulinho me conhece. Quando fala em César, sempre fala em agregador. Nunca nenhuma pessoa que procura desagregar. César, do quadro dos secretários, a sua nomeação foi uma das mais criticadas por você não ser um profissional da área, né? As pessoas alegam que, para ser da saúde, né, você substituiu o Dr. Vidigal, que era secretário de saúde. O Vidigal é um fofo. Para você que é contador, não é um específico da área, né? E você assume a Secretaria de Saúde em um momento difícil, que é um momento de pandemia, né? Como foi para você enfrentar tudo isso? Até hoje você deve ouvir, né, essas críticas, dizer assim, não é da área de saúde, não entende de uma Secretaria de Saúde, até questiona a sua competência de estar assumindo essa pasta. Como foi para você nesse momento, principalmente de pandemia, que foi um momento difícil que você assumiu a Secretaria de Saúde aqui do município? Olha, Ari, confesso que quando eu fui convidado, nós já sabíamos, dialogado de composição política, de quais possíveis secretarias o PP poderia assumir. Quando eu fui convidado para ser secretário de saúde, confesso que deu um frio na barriga. Eu disse, olha, secretário de saúde. Mas como eu falei no início aqui, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E o que é que acontecia naquele momento? Algumas pessoas tinham interesse na secretaria. Alguns nomes que algumas pessoas queriam também que fosse secretário. E começou a falar, César não é médico, César não é da área de saúde, e principalmente a questão de não é médico, mas não ser médico, como é que vai ser? E eu coloquei uma coisa no meu coração, numa fala, Luma, o meu instrutor é o médico dos médicos. A partir daí, eu coloquei no meu coração que eu tinha condições de assumir a Secretaria Municipal de Saúde. Porque para que melhor do que aquele de que quando perguntou a Salomão, o que queres de mim? E Salomão disse, sabedoria, Senhor, para poder governar. Para que melhor do que servir um Deus que capacita a gente, que quando a gente vê algum obstáculo, diz, Senhor, aquele obstáculo é grandão, mas o Deus que a gente serve é maior do que esse obstáculo. E eu disse, eu vou assumir em plena pandemia um desafio. Mas um desafio para quem? Para quem sonha em um dia fazer gestão e gerir essa cidade, em governar essa cidade. Era um momento, para mim, crucial. Secretaria Municipal de Saúde, em meio à pandemia, saindo daquela coisa das pessoas morrendo, e vem a vacina. É muito isso, né, César? Você pegou a secretaria no começo da pandemia. E assim, nem os médicos sabiam o que iam fazer. Então, nenhum médico naquela cadeira ia ter total ciência, total controle do que fazer. Como é que você lidou com isso? Eu sei que se apegou mais a Deus, eu sei que você orou bastante e tentou fazer o melhor. Sim, sim. Né? Mas eu queria saber como é que foi que você fez e o que você conseguiu fazer de mudança, apesar de toda essa turbulência que o mundo viveu, ainda vive, a gente ainda tem um resquíciozinho aí de pandemia. Que pode ter outra aí de novo. O que agora é um surtinho de gripe, mas não deixa de ser um Covid, não deixa de ser uma variação. Uma variação hoje, mas graças a Deus a gente já está tratando de uma forma diferente, uma forma menos agoniada, a gente já sabe qual é o inimigo que está do outro lado, né? Sem lockdown. Sabe como é que é o vírus.
Então, a gente precisa entender, assim, como é que foi que você tratou isso na cidade de Lauro de Freitas? Eu vou agora até falar de Totinho aqui. Pronto. Né? Eu vou aproveitar Pode falar. e remeter a Totinho. Ele Vamos nem falar. tá aqui hoje. Vamos falar dele. Eu vou até falar de Totinho. Olha o que nós temos hoje Sim. na cidade de Lauro de Freitas, na comunicação da cidade de Lauro de Freitas. Uma coisa maravilhosa que esse podcast Liga da Política. Totinho, que sempre gostou, montou uma equipe maravilhosa. Traz Ari, traz Paulinho, traz Luma, monta uma equipe de bastidores para fazer um trabalho brilhante como esse. O que é que César fez? César gestor. Já tinha feito gestão, já tinha sido diretor de orçamento na Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia, que tomava conta de muitas pessoas. Eu tinha que fazer gestão. Para ser secretário de saúde não precisa ser médico, precisa ser gestor. Eu tinha que fazer o quê? Montar uma equipe boa, chamar bons profissionais para estar junto comigo e daí direcionar o que eu queria que fizesse. E o que é fazer isso? É ter o sentimento de pertencimento. Se você mora numa periferia, você sabe o que o morador da periferia quer, o médico que ele precisa, quais as especialidades médicas que eles mais buscam, o bater na porta. Isso é que dá a condição de você saber. Então, eu tinha em mim a pessoa que vai em busca do serviço público. Eu tinha no César uma pessoa que também já sabia fazer gestão, já tinha o poder de liderança, já era líder de vereadores. Então, a questão de liderar grupo, graças a Deus, Deus tinha me dado esse direcionamento. Eu monto uma equipe e começo a fazer um trabalho, naquele momento, buscar o trabalho de excelência. Porque para todo mundo era uma inovação, era uma surpresa. E aí eu posso dizer que vai ficar gravado, que eu sei que vocês são muito bem vistos, apesar de você dizer que só são 4. 4 pessoas. Mas são 4. Mas, na verdade, essa semana a Luma ganhou mais um no fã-clube dela, então são 5. São 5 alunos. Então, falar para essas 5 pessoas, multiplicada por inúmeras outras pessoas, de que Lauro de Freitas, e está gravado, viu? É bom que vocês vão buscar, eu sei que vocês pesquisam. Vamos fazer esse corte, isso é corte, hein? Vocês vão e pesquisam. Lauro de Freitas foi a cidade que criou a vacinação em idade de contagem regressiva. Vacinação O que por é faixa isso? etária, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, Eu não César? sei. Na época, todos nós aí, vocês viram, os velhinhos em filas quilométricas em Salvador, dentro de carro, quem tinha ar-condicionado, tudo bem, mas quem não tinha, suando, velhinho de 105 anos, 106 anos, 110 anos, de 90 anos. Lauro de Freitas, o que foi que eu fiz? Montamos uma equipe, fizemos um pensamento, e eu tinha aquela coisa de nós vamos montar, em 90 dias nós vamos vacinar todo mundo. E com aquela coisa, aquela vontade, Luma. Eu não queria ser vacinado, mas eu fui. Mas foi bom ter vacinado. Eu vou dar o meu testemunho. Eu estava morando em Salvador há 7 anos já. Eu comecei a pandemia há 5 anos. Eu ia me vacinar, minha carteira do SUS estava em Lauro de Freitas. Eu trabalhei aqui, inclusive na Secretaria de Saúde, e estava aqui. E eu acabei vindo. E me vacinei em Lauro de Freitas. Aquele não podia sair do carro, né? Aquela agonia, mas tinha um drive-thruzinho. Aí No foi Aracuí ali. né? Eu fui Eu na me vacinei ali, Uninha. né? É isso que eu vou dizer. Lauro de Freitas foi nada mais, nada menos do que exemplo para o Brasil. Foi sim. Para o Brasil em vacinação. Naquela época eu sentei, eu pensava que eu, em 90 dias podia vacinar todo mundo, criei uma equipe de multiprofissionais que nós íamos vacinar em todas as escolas do município, na expectativa de que estaríamos recebendo todas as vacinas. Recebemos a notícia 24 horas antes de que o quantitativo de vacina que viria para Lauro de Freitas nada mais era do que 750 doses de vacina. Aí é o governo do estado. Não, A distribuição deles. não, foi o governo federal que manda para o Brasil todo. Mas o divide. governo do estado vem receber a quantidade e ele divide pelas Pronto, cidades. é isso que eu vou. Aí eu vou explicar para você o que aconteceu. O Ministério da Saúde dividiu por estado primeiro, o quantitativo por estado, e teve o quê? Baseado no IBGE de 2010. A expectativa de vacinação era, o IBGE de 2010 dizia quantas pessoas
tinham em cada lugar. Aí quantos idosos, ou seja, Exato. Lauro de Freitas, vou mandar para a Bahia X vacinas. Como eles viram que começou primeiro em São Paulo e viram que o quantitativo de pessoas era muito alto, diminuíram o quantitativo. É por causa de acordo com o foco da doença. Não tinha mais, tinha que ter a atuação do A vacina. quantidade que comprou, eles tinham que distribuir para o país todo. Então, Exato. foi o que eles fizeram. Eles começaram a dizer, não, nós vamos vacinar acima de 100 anos, a população acima de 100 anos, porque eles entenderam de que a quantidade de vacina que o país comprou cobria aqueles idosos acima de 100 anos. Ledo engano. Quando mandou para Lauro de Freitas 750 doses de vacina, disse que Lauro de Freitas, acima de 100 anos, tínhamos nada mais, nada menos do que 255. Aí nós começamos... Acima de 100 anos? Acima de 100 anos. Tem gente centenária aqui, Laura. Você... Só isso, Luma? É, acima de 100 anos tem 200 pessoas, é isso? Não, Luma, você tá até um pouco econômica, você diz que não sabe de números. Ele que é o bom dos números. Então vou lhe dizer, tem mais do que 400 pessoas. E o que foi que nós fizemos? Acima de 100 anos. Vindo, Lauro de Freitas começou um dia após Salvador. Porque Salvador, a capital, iria começar imediato. E quando eu vi... Já vacinaram no aeroporto, já. Eu fui para o aeroporto buscar vacina e quando eu vi aquilo ali, eu me assustei. Eu peguei o telefone, aí por isso que eu disse a você que eu estou dormindo pouco. Eu peguei o telefone, liguei para aqui e pedi, muda tudo. Para aí, muda tudo. E rede social hoje ajuda muito. E você tá ligação para todo mundo e aí em grupo vamos mudar tudo. Por quê? Porque a previsão que eu tenho aqui é de 750 doses de vacina e eu não vou botar de jeito nenhum esse povo todo em fila, esses idosos. 250 idosos, e olha que eu tinha a ideia de 250. O que foi que eu fiz? Nada mais, nada menos do que contagem regressiva. E aí eu vim com o idoso, primeiro, de 105 anos. Porque quando eu vi que de 100 a 105, Salvador, estava filas quilométricas, eu digo, nós vamos fazer a contabilidade de idoso até 105 anos. E coloquei nos drives. Quando eu vi a fila, porque eu fui cedo para a fila, que idoso até 105 anos, naquele dia já tinha uma fila de quase 100 carros, eu fiquei com medo. Eu disse, olha, nós vamos agora ver contagem regressiva por ano, 104, e no dia seguinte, muitas falas no Brasil todo, no Salvador também, o doutor Fábio Vilas Boas, secretário, veio aqui em Lauro de Freitas, veio aqui acompanhar, porque alguém tinha dito, Lauro de Freitas está dando exemplo de vacinação. Estávamos eu, a prefeita Moema, e quando ele chegou, ele ligou para meu amigo, meu colega Léo Prates, que também eu mando um grande abraço, e disse, Léo, copie Lauro de Freitas, viu? Porque eu estou aqui agora e não tem fila, é ano a ano. E a partir daí, Luma, se você for lá no Google, você vai ver que a partir daí o Brasil todo começou a vacinar ano a ano, contagem regressiva ano a ano. Porque aí acabou um pouco aquela coisa das filas. E isso me ajudou bastante, me fez eu conceder várias entrevistas, a gente foi para dentro mesmo da vacinação, dialogar com as pessoas, e aí, a todo momento, eu estava concedendo entrevista. César, você é grandão. Já ficou gigante nessa eleição, nesse processo da pandemia aí com a Secretaria de Saúde. Existe. Agora a gente vai falar de 2024. Não, e ele já falou que ele gostou da secretaria. Você gostou do poder executivo, do trato. Bebe água aí. Porque você gostou e mostrou que tem jeito com a coisa. Eu quero saber, primeiro, que você tem uma bola dividida aí que você vai ter que ajudar a apagar esse fogo. E segundo, esse fogo de Moema e Leão. Você tem que, essa treta aí, eu sei que você resolve com um bom diálogo. Agora eu queria saber se você é ou não é o candidato a prefeito dessa cidade de Lauro de Freitas. Tem aquela música assim... Suspense. Aquele suspense tem... Rufem os tambores. Bota o fogo, bota a pimenta aí. Bota o fogo na tela. Tem o... Bota o fogo na tela. Fogo na tela. Tem fogo na tela? Aí, ó.
Ih, rapaz, quem foi que Bota criou a isso aí? pimenta aí. Totinho, isso é coisa de Não Totinho. fui eu. Isso é coisa de Totinho. Totinho que Totinho, gosta né? desse negócio aí. Bota a Olha, pimenta. a gente precisa entender. Porque você tem uma equação aí, você pode sim vir a ser candidato da cidade, mas você tem uma equação grande aí para resolver. Então eu preciso saber como é que você vai ser, se você tem essa vontade, como é que você vai resolver, e se esse desejo pode vir sim dessa continuação do PP e PT na base de Moema, com Moema. Como é que tá essa arrumação na sua cabeça hoje? Eu sei que ainda tem uma caminhadinha aí. Mas tá todo mundo aí. Cláudio de Freitas tem mais candidato do que título de eleitor. Eu sempre, Aqui é. eu sempre Aqui é. vejo. Se, É, fizer, muito cacique e pouco se índio. fizer uma conta aí é mais complicado. Mas assim, você tá cacifado. Secretário de Saúde, né? Passou pela pandemia muito bem. Tem uma história na cidade. Não é de hoje, você mostrou e falou aí. E nada mais justo de você querer pleitear isso. Eu queria saber como é que tá isso na sua cabeça e como é que você vai lidar com isso tendo esse problema aí, PPPT. Primeira coisa que eu tenho que falar é: Moema já está no 4º mandato, não é candidato à reeleição. Obviamente que o espaço está aberto. Por esse motivo que temos inúmeros pré-candidatos a prefeito, inúmeros nomes, que tem bons nomes para essa disputa. O que a gente precisa realmente é dialogar com a população, saber se a população quer, porque, digamos, não adianta eu ser candidato de mim mesmo. Sim. Eu tenho um desejo, mas, como tem alguns nomes, né, que as pessoas, não, o que eu quero ser, eu vou ser candidato, todo mundo tem direito de ser candidato. Para que eu possa ser um candidato a prefeito da cidade, eu preciso ouvir das pessoas se tem o desejo de ter uma pessoa que nasceu aqui, que viveu aqui, uma pessoa que tem conhecimento. Se tem sentimento, aí eu digo, não, eu estou à disposição, eu coloco meu nome sim, está colocado à disposição das pessoas de Lauro de Freitas. Aí se essas pessoas acharem por bem que Que eu pessoas, possa ser... César? Que pessoas? Sim. A população de Lauro de O Freitas. eleitor Tá falando dos colocado à eleitores. disposição de quem? De Moema ou de Leão? Não, dos do eleitores. Do seu Primeiro- partido primeira- PP, do seu partido PP e do grupo qual você faz parte hoje, que é a base da prefeita, está colocado isso, essa vontade, hoje? No, Ou P- você pode colocar aqui agora? no PP, Dentro do seu partido PP e dentro da sua base. todos hoje. sabem, no grupo ao qual eu faço parte, que a gente não tem, aqui não tem, Lauro de Freitas tem dissensão PP e PT, não. Lauro de Freitas, todos nós somos base. O Entendi. PP é base de Moema. Entendi. Ponto. Então, todos sabem que existem a possibilidade de alguns serem pré-candidatos, nós somos pré-candidatos a prefeito na próxima legislatura. Óbvio que é importante, digamos, quem são os prováveis pré-candidatos da base. Tem 1, 2, 3, 4, 10, tem que sair um. E eu oriento, e eu falo, e eu digo que tem que ser um que tenha, nada mais nada menos, aceitação da população. Eu fiz uma pergunta para Tito, que é do seu partido, e não posso deixar de fazer para você. A gente sabe que Moema não vai deixar o candidato ser se não for do PT. Se ela fizer como fez com o João Oliveira e falar assim, venha pro PT e seja meu candidato. Aí você vai manchar sua Como carreira. é que você faz? Não, primeiro é como eu estava falando. Ó. Quando Deus quer, onde nós estivermos, Ele faz com que nós sejamos o que Ele quer. Ou o que seja, Ele você não vai permite. mudar de partido. Ou seja, se Deus disser que eu vou estar sendo candidato pelo PP, eu vou estar sendo candidato pelo PP. O problema é que as pessoas primeiro intitulam, Paulinho, o lugar onde você vai ganhar. Nós só ganhamos qualquer coisa com a permissão de Deus. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Aí você fez a pergunta, tudo bem, eu tenho que lhe responder. No primeiro momento, eu tenho que dizer que nós que estamos hoje no governo, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, não sei quantos nomes tem, que somos pré-candidatos, que colocamos o nome à disposição, nós temos que, primeira coisa, é nos unirmos em um só, ouvir um entender o outro e saber quem é que está junto à comunidade com a maior aceitação. Ponto. Se você partir desse princípio, que não tiver discussão, dissensão, aí não depende do partido. Porque na época, quando foi feito o convite para João Oliveira, eu lembro muito bem, naquele momento era um momento diferente. Quais eram os partidos que compunham a base?
Tinham partidos que tinham espaço, magnitude na base? Não. Hoje o PP tem 3 secretarias, tem 3 secretários de destaque. O secretário Tito Coelho está fazendo um bom trabalho. O secretário Rosalvo está fazendo um bom trabalho. Eu tenho certeza que a prefeita Moema está satisfeita com os 3 secretários que tem o PP. Porque nós chegamos na secretaria, assumimos a secretaria, não foi a questão de dar cargo político ao partido. No primeiro momento podia até se pensar, mas direcionou os representantes do partido, e que geralmente é isso que tem que fazer um gestor. Quando você abre espaço para o partido apresentar nomes, tem que ser nomes qualificados. E isso a gente tem. Hoje nós temos 3 nomes no PP. Se você colocar aqui, o PP tem 3 nomes que também podem ser pré-candidatos a prefeito. César, Tito e Rosalvo, que podem estar também ali, ó, no cenário. Aí, ó, não concordou não, foi seu menino mesmo. Ele não está concordando com César, você mesmo. Esses dias, né, seu nome tem sido doce lá na Câmara de Vereadores. Inclusive, eu tô aqui na sua Eu rede. não sei... Ele é verificado. Eu não sei... Tô te seguindo, me siga de volta. Aí, ó. Eu não Se não sei... me seguir, eu vou lá na secretaria te cobrar. Não, foi você. Eu não sei por Você vai, é bom que você vai ver muita seu coisa. nome Aí. tem sido doce, né? Semana passada falaram sobre a questão do medicamento Depaquene, né? Que é para pessoas com crises convulsivas epiléticas que estavam em falta nos postos. Falaram também que existem outros... Posso responder só logo desse aí? Pode. Mentiroso e leviano, quem falou. Foi? Vou olhar ali, ó. Pode Mentiroso, leviano e leviana quem falou. Porque eu, no mesmo momento, como eu estava em casa, acamado neste dia, eu pude assistir e no momento ideal, eu mandei para lá, liguei para os vereadores da base, mandei foto do quantitativo de caixas que tinha e da caixa. E cada unidade de CAPS estava lá. Então, mentiroso, leviano quem falou. Pronto. Hoje, na Eu verdade... sou autêntico. Hoje, na verdade, disseram que faltava algodões nas unidades, que estava faltando medicamentos. Eu queria que você fizesse um apanhado, na verdade, desses números que a Secretaria de Saúde traz, né, para a população conhecer, Os né, porque números. muito se fala e pouco se prova. Né? E eu queria que você provasse apresentando esses números, né? Todo mundo chega a criticar a saúde, porque criticar a saúde é muito fácil. Até na saúde Rapaz, particular. O cara veio preparado. Até na saúde particular. Quando a gente vai procurar... tem quantas horas são aqui? Até o amanhecer. Até o amanhecer. Vambora. Olha, apresenta para ele os números que ele faz. Eu vou voltar o que eu falei com o Luma aqui, falando da mangueira. Né? Quando eu vinha as mangas lindas, maduras, eu queria chupar manga. Eu tinha que jogar pedra para pegar a manga. Ninguém joga pedra numa árvore que não dá fruto. Ninguém chuta cachorro morto. E tem um detalhe. A palavra de Deus fala que o servo do Senhor, ele sempre será perseguido. E eu tenho que falar de perseguição. Eu faço um convite para nós sairmos daqui agora e passarmos nos postos de saúde. Na UPA da Itinga, que o pau tá quebrando? Na UPA da Itinga, que o pau está quebrando? Não tem. Deve ser na UPA da Itinga. Se for a UPA da Itinga que você está falando, é que ontem atendeu nada mais, nada menos, 258 pessoas no adulto, 160 na criança, dos quais 30% é de Salvador e região metropolitana. É um lugar onde eu tenho ali e posso colocar para vocês aqui depoimento de pessoas que estão na Sala Amarela, neste momento, depoimento de pessoas agradecendo a Deus porque existe a UPA de Lauro de Freitas, que da região metropolitana não deve nada a ninguém, a única coisa que falta é ortopedia 24 horas, mas nós temos o Menandro, e que tem os melhores números. Eu não vou aqui, Luma, me embalizar, de chegar aqui nesse momento e olhar para aquela parede ali, ó, e tá ali manchada aquela parede, e olhar para aqui, esse piso aqui, que está faltando uma pedra aqui, e aí printar, fazer um vídeo ali, editar e jogar na rua, como se esta sala de podcast, que é linda e maravilhosa, que é uma coisa de primeiro mundo, dizer que não presta. Isso são pessoas que não têm capacidade
sanidade mental, que fica jogando para a plateia, enquanto que brincando com as pessoas que estão lá dentro. Eu posso convidar nesse momento. Vocês vamos sair daqui e ir lá na UPA agora para dizer, ó, o que é que você está achando do atendimento aqui da UPA? São 14 leitos de sala amarela, ou seja, 3 leitos de sala vermelha, e perguntar como é o atendimento. Os números que a gente fala, a falta de medicamento, está na boca das pessoas. Porque hoje eu também convido para a gente ir na CAF, na central lá de farmacêutica, para ver o quantitativo que nós temos, para ver nada mais, nada menos do que cada unidade. E peço até, eu sei que vocês têm um trabalho muito bom na parte jornalística, que entreviste os assistentes de farmácia de cada posto de saúde. É o convite que eu faço, aos farmacêuticos. Eu tenho um farmacêutico que ele me dá a liberdade de poder falar o nome dele, que é um farmacêutico efetivo, por nome Magno. É uma pessoa que ele é efetivo, não deve nada a ninguém, que ele diz claramente, secretário, eu tenho aqui nada mais nada menos do que 14 anos. O melhor momento de farmácia, de atendimento de farmácia, é esse momento que nós vivemos. Sabe por quê? Porque antes, Luma, Paulinho, Ari, as farmácias eram abastecidas mês a mês. Hoje nós temos um sistema de abastecimento a cada quinta-feira, de quinta para sexta-feira, a gente está lá reabastecendo. Como é que funciona essa ouvidoria, César? Por exemplo, existem muitas reclamações de que há falta de medicamentos nesses postos, né? Você está dizendo que há um abastecimento semanal. Eu tenho um número de ouvidoria. Existe alguma ouvidoria que capta essas informações, essas denúncias, essas coisas? Porque do nada não deve surgir. Às vezes pode ter no dia chegar, a pessoa ir lá num posto, não ter o medicamento realmente, porque não estava... Se a pessoa chegar numa quarta, acabou o medicamento, mas na quinta vai chegar, né? Será que também esses profissionais são capacitados para estar recebendo essa população? Como é que existe esse trabalho dessa ouvidoria? Existe um trabalho de capacitação para estar recebendo essas demandas da população? Olha, eu vou aqui falar uma situação de que ocorreu no final do ano passado. E aí foi nível nacional. A reportagem lá dizia, por falta de insumos, advindo de um outro país, da China, alguns medicamentos iriam faltar no Brasil. E alguns medicamentos lá atrás faltaram sim. Não foi na farmácia de Lauro de Freitas, lá dos postos de Lauro de Freitas, foi do Brasil. Foi um momento. Naquele momento tinha ouvidoria. Eu estou falando do momento atual. No momento atual, eu tenho hoje toda a farmácia. Ainda ontem tive reunião com os profissionais, os gerentes dos CAPs, e todos eles, está faltando alguma coisa? Não. Está faltando medicamento? Não. Agora, o problema, Ari, Paulinho e Luma, o problema é que a população entende de que o medicamento A, B ou C, ele tem que ter direito de buscar. E o Ministério da Saúde, ele tem lá os medicamentos que são da farmácia básica, que pode ser fornecido gratuitamente. Nem na farmácia comprando, você tem alguns medicamentos que você não pode chegar lá e pegar. Aí essa falta de medicamento, quando tem, você vai, chega na farmácia do posto de saúde de atenção básica. Não é a farmácia, não é um medicamento que está lá liberado para dispensa sem custo. Sim. Infelizmente, ele não vai encontrar. Agora, se faltou medicamento, no momento que estava faltando medicamento, no Brasil todo, qual foi o direcionamento que nós fizemos? Pegamos a equipe, toda pessoa que chegar aqui à procura do medicamento, anota o nome, número de telefone, endereço, porque as pessoas às vezes não têm, o número de telefone não atende, endereço, porque na hora que chegar o medicamento, vocês entram na hora em contato. Fita de glicemia, faltou. Isso no aí Brasil. é BO, tem que usar, né? E faltou no país. Sim. Faltou. E faltou em todos os lugares. Agora, atualmente, se alguém está dizendo que está faltando, por favor, olha,
A secretaria está lá aberta. Então faça o convite, né, César, para o pessoal que está dizendo que está faltando, aí lá. Faço o convite e deixo claro, estou à disposição na Secretaria Municipal de Saúde, eu atendo todas as pessoas, sempre convido as pessoas... Se for antes de 8 horas, tem que ir lá, né, na Praça Ramos, Na Praça Ramos. tomar um cafezinho Tomar antes. um café. E aí você apresenta. E eu atendo. Eu atendo. Se for sábado, também pode ir na Praça Ramos que eu atendo. E, ou irá me encontrar em uma das unidades 24 horas visitando. César, me diga uma coisa, eu sei que não é da sua Mas eu posso falar seara. É isso. Pode, vá. Deixa a César Porque falar eu os posso números. Porque, assim, número. ele tem que falar os números. Até porque o tempo já passou, o sol já tá nascendo. Já está nascendo O sol? sol já tá nascendo. Já. E aí, A gente fala que... Mas aí eu preciso ouvir os seus números, até porque a gente chega aqui, a gente critica bastante, muita gente aqui fala mal da saúde, a gente levanta o que é que a e gente dá tem que esse dizer espaço. aqui é os números da Isso saúde. Eu tenho mais de 30 unidades de saúde. Nunca na história de Lauro de Freitas. E aí, me perdoe meus antecessores, nada contra, porque tivemos bons profissionais, mas nunca na história de Lauro de Freitas nós conseguimos fazer o que nós estamos fazendo hoje, que é requalificar, recuperar, reformar todas as unidades de saúde. Nós vamos sair em abril do ano que vem com todas as unidades de saúde com intervenção feita. Nós temos hoje apenas uma que nós estamos em intervenção, que é a unidade de Jardim Independência, que nós vamos estar agora a partir do mês de maio. Então, Era isso que eu ia lhe perguntar, se existe algum projeto de construção de mais unidades, né? Já que em vista, né, que a Área cidade tem descoberta. crescendo, a cidade vem crescendo muito, muitas unidades habitacionais vêm sendo entregues e há falta, na verdade, dessas áreas de descoberta. Temos hoje duas unidades de saúde, uma em Capiarara e outra em Goma, que é uma emenda da atual prefeita e deputada federal Moema Gramacho, que já está o recurso liberado na CESAB. Nós estamos na tratativa de projetos que tem que passar pela vigilância do Estado, já no processo de encaminhamento de documentação. Peraí. Tem uma emenda de Moema na época era deputada que vai ser liberada agora? Mas é assim, Assim funciona. assim funciona. Tem emendas de deputados que ainda não... Digamos, o deputado Cacá Leão deixou de ser deputado agora. Tem emenda deles que ainda não foi utilizada. E vão ser utilizadas daqui a 2 anos, 3 anos. Mas não foi utilizado porque não veio o recurso ou Não, porque não teve manuseio? não. O recurso está liberado. Você faz a emenda geralmente e é demora. direcionado para o Estado. Estado. E aí E o precisa... Estado que tem que dar o aval para É liberar. isso. Esse recurso geralmente é direcionado para o custeio. O que é o custeio? Para você gastar com o que quiser e que puder. Como esse recurso é emenda de deputado, apresentando um projeto factível para aquele recurso, o deputado direciona. Eu digo, olha, eu quero aquele recurso que tem lá na CESAB para que possa fazer um posto de saúde. Quanto é que ele tem lá? Tem uns 5 milhões. O posto de saúde custou 1,5 milhão, vamos dizer assim. Esse 1,5 milhão é direcionado, mas ele fica 3,5 milhões para fazer outros projetos. E aí, a prefeita Moema Gramacho tem 2 emendas já direcionadas para a Lauro de Freitas para fazer 2 unidades. E nós temos também a unidade que está parada há mais ou menos uns 6 anos, que era oriundo de recurso federal. Eu não poderia dar continuidade por conta de que você tinha que prestar conta e o dinheiro acabou e a obra está lá parada. Quantas obras tem parado no país? Obras do governo federal. Nós conseguimos agora aprovar a mudança da unidade de Capiarara para a unidade mista, que é a unidade de pronto atendimento 24 horas, e uma unidade de saúde da família. E nós vamos estar atendendo aí, fazendo uma licitação para nos próximos 12 meses estar entregando, que é uma área descoberta, onde hoje nós estamos tendo, uma hora dessa ainda está lá, o Jorge Novis Itinerante, onde estamos atendendo mais de 400 pessoas, com consultas, exames, encaminhamentos para cirurgia, que é a área descoberta, porque ali tem 2 conjuntos habitacionais que já tem nada mais nada menos do que 10 mil pessoas. E por se tratar de área descoberta, você tem que estar sempre levando a saúde até aquelas pessoas. Porque são pessoas que não têm condições, que o deslocamento para a unidade de saúde mais próxima requer transporte e ela não tem condição de estar indo, e aí a gente leva a saúde até as próprias pessoas.
E fale mais desses números da Secretaria de Saúde. Nós temos hoje as unidades de saúde de Areia Branca. Areia Branca mesmo são 3 unidades de saúde. Capelão, Areia Branca e Jambeiro. Todas as 3 unidades estão em reforma. Esse era um recurso que estava lá desde 2017, um recurso que veio oriundo do governo federal, que tivemos alguns problemas para liberação do recurso, porque tem momentos que o município está com certidão positiva, outros momentos estão com certidão negativa. Uhum. E se você não apresenta um projeto adequado no momento que está com a certidão em condição, e aí aproveitamos um momento de pandemia, que automaticamente o governo federal liberou todos os municípios da questão das certidões, e eu não perco a oportunidade. Peguei o recurso, apresentei os projetos e aprovamos a reforma de 4 unidades, dentre elas da região de Areia Branca, que há muito tempo não vê reforma, que foi Capelão, Areia Branca e Jambeiro, e uma unidade de Itinga, que é o Israel Moreira, que chamava Itinga 2, Paulinho sabe onde é, na Baixinha do Pouso Alegre, e fazendo. Mesmo assim, conseguimos também mais recursos para agora mais 2 unidades, referência na cidade. E uma delas, Paulinho vai gostar de falar, porque ele gosta muito de falar de Marcelo Abreu, que é uma pessoa que ele tem uma estima grande. Foi na época inaugurada por Marcelo Abreu. Eu até que cheguei depois, eu estou gostando dele também. A unidade do Espaço Cidadão, que é ali em Itinga, próximo à delegacia, que desde quando foi feita, nunca tinha passado por intervenção. Eu comecei em Lauro de Freitas na saúde com Marcelo Abreu. Exatamente. Estagiário de doutor Emanuel. Exatamente. Então, esses números você vai gostar. Com certeza. E nós estamos fazendo reforma do Espaço Cidadão e do Parque São Paulo. Está em execução as reformas, as equipes foram montadas. E hoje nós temos na cidade nada mais nada menos do que 12 unidades com intervenção de requalificação, de reforma, de recuperação. E o SAMU, que era uma das coisas que era um gargalo para a gente, e ouvidoria do SAMU, porque o SAMU, nós somos atrelados a Salvador. 192 é Salvador que recebe e a gente automaticamente que atende. Aí era um desafio nosso. Como é que a gente vai enfrentar o SAMU? Porque para você chegar ao nível de Salvador é diferente. Sim. Salvador tem lá várias telas, muitas coisas acompanhando. Fizemos esse acompanhamento e fomos para o SAMU. Primeiro, ouvir os profissionais. O que é que precisava? A estrutura física. Não só a estrutura física, porque a gente tem que mudar o paradigma da estrutura física. Pegar essas pessoas, ver o sentimento dela em estar naquela unidade, o que é que ela gostaria que tivesse. E ouvindo essas pessoas, entramos em reforma com o SAMU. Estamos entregando o SAMU essa semana, todo reformado, todo requalificado. Vou ficar de olho no seu Instagram. Pode ficar. E você não anunciou o Instagram do vereador, ou do secretário? Que é conta verificada, inclusive. São poucas pessoas que chegam aqui que tem. Luma vai gostar de ver o... Vereador, César, oficial. Gostei. E aí, Luma, eu sou da época do Orkut, viu? Se você for olhar o Orkut, Facebook, você vai ver o secretário e o vereador César, o político. Se você olhar o meu histórico lá atrás, tem tanta coisa nesse Orkut, depois Facebook e agora Instagram, porque a gente cuida disso. Agora, eu tenho que falar uma coisa importante aqui para vocês e para os telespectadores. As 5 pessoas que estão nos assistindo. As 5 pessoas que estão assistindo. Mas agora vai ser 6. 6. Porque eu vou colocar alguém lá em casa para assistir. Vocês maravilha. Maravilha. Bota o assessor para assistir. Os filhos, a esposa, amor, que eu mando um beijão para a mulher mais linda do mundo. A mulher mais linda do mundo. Olha, me perdoe, mas eu tenho que dizer, a mulher mais linda desse mundo. Eu não tenho problema com o espelho, meu amor. Você pode elogiar essa mulher, não fique na dívida, não. Eu sou um homem eternamente apaixonado, mas eu tenho que deixar uma coisa para falar para vocês aqui. Eu recebi a visita do ex-senador Walter Pinheiro, do assessor do ministro da Casa Civil, Marcos Cavalcante, que é ex-secretário de Infraestrutura, do ex-secretário de Estado, secretário da Saúde de Estado, doutor Fábio Vilas Boas,
do diretor da Croton, que é, ou seja, o dono da Unime, Sim. e dentre outras celebridades, dentre outras pessoas que também estiveram lá. E graças a Deus eu quero aproveitar e pedir desculpas a vocês pela falta de modéstia e de humildade que eu vou usar aqui. Mas nós fizemos a nossa gestão, através da prefeita, através da equipe, o maior intento que a saúde já teve na cidade de Lauro de Freitas, que foi: nós temos hoje um complexo de saúde dentro da faculdade, onde hoje tem lá tudo na área de saúde, todas as especialidades, todas as especialidades na área de saúde, medicina, nutrição, enfermagem. Nós levamos um complexo de saúde. O que é isso, gente? A Secretaria Municipal de Saúde, o prédio da regulação. O meu maior intento, que foi tirar uma unidade que estava sendo notificada pelo Ministério Público, que era o antigo Nelson Barros, levar o PA Nelson Barros para dentro da Unime, a Policlínica Carlos Bastos, que atende várias especialidades dentro da Unime, e o Centro Especializado de Reabilitação, que acabei de certificar em CER 3. Ou seja, nós temos hoje um complexo de saúde parabenizado por todos eles. Sabe o que foi que eu ouvi do ex-secretário? Ele disse para mim: olha, você pode não fazer mais nada na saúde de Lauro de Freitas. Mais nada. Só isso aqui. Só esse legado aqui. Já diz assim: olha, quando alguém lhe perguntou, o que você fez? Um complexo de saúde ali no Unime, vai lá. Hoje, com comodidade, com os profissionais muito bem aceitos e felizes. Os munícipes vão hoje na secretaria, porque a gente entrava antigamente na vigilância sanitária, onde era o setor que atendia a população. Eu tenho que ser sincero, eu sentia vergonha. E minha vergonha por quê? Porque a gente tem que atender como gostaria de ser atendido. E o espaço físico já era um espaço que os profissionais não tinham condições de trabalhar. Hoje, eu tenho o privilégio de servidor público efetivo, de carreira, dizer que nós temos um trabalho, estamos felizes com esse trabalho que nós fizemos. Então, a minha gratidão em fazer parte de uma equipe multiprofissional, que são competentíssimas. Os profissionais que trabalham conosco hoje são profissionais comprometidos, que são pessoas que se doam 24 horas por dia. Eu pego o telefone, eu ligo de madrugada para um médico, para um enfermeiro, para um diretor, e eles atendem de pronto. Agora eu tenho que deixar claro uma coisa: nós não vamos chegar a 100% da saúde de jeito nenhum. Vamos ainda ficar devendo, mas sabendo que o nosso dever está cumprido. E eu tenho o resultado da pesquisa mais recente, que nós temos o quê? Entre bom, regular e ótimo, 85% da população. Eu acho que você seria mais aproveitado se tivesse um governador, por exemplo, como a Semineto. Porque se você conseguiu trabalhar tanto no governo do PT, imagine um governo que funciona pela gestão de Semineto. É dura. Você entendeu? Ela Porque assim, você se desdobrou, uma pandemia, encarou. O mundo não sabia como fazer e você foi. Inclusive, eu quero te pedir desculpas. Ih, rapaz! Sandálias da humildade aqui. Porque Rapaz. eu falava assim, não é possível que esse secretário deixe de ser álcool. Não é possível que não tenha um teste de Covid. Não é possível que... Não... E você estava trabalhando tanto, estava se esforçando dentro da medida do possível. Porque, afinal de contas, assumir uma secretaria, né, de saúde de Lauro de Freitas é muito difícil. Né? Por mais que você seja gestor, que você já tenha experiência, mas durante uma pandemia ninguém estava são. Até hoje ninguém ficou normal depois de tanta coisa. Né? O lockdown prejudicou muitos relacionamentos. Muitas coisas que eram ditas como isso aqui tem que funcionar, e depois eu disse, não era bem isso que precisava fazer. Prejudicou o comércio, fez coisa diferente. Então, assim, você assumiu um BO, eu posso dizer assim, e vamos lá, né? Você está dizendo que deu conta. Estamos dando conta, né? Estamos juntos. Eu não sou sozinho, eu costumo dizer que sozinho não consegue fazer nada. Mas assim, Lumão, você falou uma coisa. Quando você tem vontade de trabalhar, quando você tem direcionamento, quando você se coloca, se compromete, porque eu falo, não adianta você ter compromisso, você tem que ter comprometimento.
E aí você tem o sentimento de pertencimento do que as pessoas estão buscando, com certeza a coisa dá certo. Basta que você coloque amor no coração. Eu digo, trabalhar com saúde, Luma, não tenha dúvida que você, competente profissional que você é, se você for para a saúde, se você colocar amor no coração, você vai sair muito bem. Basta você saber exercitar o que a palavra de Deus diz, amar o próximo como a si mesmo. Se você entende que aquela pessoa que está no leito ali precisa de ser atendida e não só chegar lá, toma aqui o medicamento e vira a cara e ir embora, você vai matar aquele paciente. É porque os médicos fazem isso, né? Mas quando você chega, o que vai que está sentindo? Não, calma, você vai melhorar. Aquilo ali já reanima a pessoa. Aí vem o medicamento que automaticamente faz com que aquelas pessoas... Quantas pessoas não morreram de depressão? Se você olhar o que nós acompanhamos, tiveram muitas pessoas, Luma, que morreram de depressão. Não era nem do Covid. Não era nem do Covid, já estava melhorando, mas dizia assim, eu vou ficar em cima da cama, e aquilo deixava a pessoa indo à falência normal, não querer mais viver, ia vinha dar um medicamento e ela não queria tomar o medicamento, ia para casa, não tomava o medicamento, morria depressiva. Meus amigos, muito bem. Rapaz, esse papo rendeu. Já acabou? E eu falei que ia ser um programa grandão, e foi sim o maior programa que tivemos. 1h40 Meu amigo César, muitíssimo obrigado. Sem encerrar uma pergunta, aí você Sim. Opa, vamos lá. como é que está a situação hoje do PA Santa Maria de Pitanga? A utilização dele, como é que está? PA Santa Maria de Pitanga, Santinho. Pronto. Decisão de fechar a unidade é uma decisão muito difícil. E quando nós conversamos e dialogamos com a prefeita sobre o PA SAI, como era conhecido carinhosamente, o PA SAI ele foi aberto para atender os pacientes do Covid. Sim. Quando essa fase começa a diminuir, começa a brandar, o que é que acontece? Você vai ter uma unidade de que atendia uma média de 200 pacientes, passa a atender 5, 6. Você tem que deixar... No auge da Covid, eu acho que foi mais de 200. Não foi? Eu estou dizendo 200 pacientes. Porque ninguém sabia que era real sintoma, mas né? eu estou falando durante o dia, 12 horas. Você está falando 12 horas. Essas 12 horas você passa a atender 4, 5. Você não pode manter uma unidade dessa até você será chamado de irresponsável de gastar o recurso público. Por quê? Para manter o emprego de 3 médicos que ficavam de plantão, 4 enfermeiros, 10 técnicos de enfermagem, e aí mais o quê? Energia, água, Sim. Tudo isso, não, você tem que tomar uma decisão e pensar. Só que, graças a Deus, baseado nisso, eu agradeço, Luma, por sua palavra elogiosa à minha pessoa e consequentemente, eu divido com a nossa equipe. Nós tomamos a decisão de fechar o PSAI, mas com propósito. O PSAI não vai ficar fechado. O PSAI vai se tornar, e aí eu vou falar aqui... Em primeira mão. Em primeira mão. Que vai ter gente com ciúme nessa cidade. Nós estamos em tratativa com a CESAB, e aí eu mando um abraço também à secretária, doutora Roberta, que também não é médica, que também não é enfermeira, e é secretária de saúde do estado da Bahia. E muito competente, por sinal, porque está lá, trabalha há muito tempo, numa tratativa, e aí levou ao governador Jerônimo. Nós estivemos lá, eu e a prefeita Moema, e aprovamos que ali está liberado o espaço para o governo do estado colocar uma unidade materno-infantil, ou seja, maravilha. uma unidade maternidade e um hospital infantil. Porque nós temos a UPinha de Tinga, Precisa, e aí nós vamos trazer também uma UPinha para o centro de Lauro. Então nós temos projetos, e isso já está pré-aprovado, dialogado, já recebemos a equipe já visitou, vai estar no primeiro momento fazendo esta maternidade, vai precisar ampliar para ter o hospital materno-infantil, mas nós temos área suficiente ali para ampliar. Essa equipe do Menandro será relocada para lá?
Não, o Menando vai continuar porta aberta 24 horas, que foi uma luta e uma briga da nossa gestão. E também aí eu quero aproveitar e mandar um abraço para os vereadores que abraçaram a causa. Fomos ao governador do estado, o ex-governador Rui Costa, porque estava pensando em mudar, em ser área também de porta fechada, mas continuamos com porta aberta por se tratar de uma via ali que recebe todos. BA, né? E aí mantivemos essa proposta e vamos deslocar para abrir também essa maternidade. Por quê? Porque eles iriam fechar a maternidade lá, iam levar a maternidade, como já abriu a maternidade de Camaçari. E queria deixar todos os pacientes, mas o sentimento de pertencimento, o que eu falo, nós somos uma população mas muito grande e que precisamos de uma maternidade aqui. Sim. Levamos esse pleito e de pronto foi aceito, está aí nas tratativas e o mais breve possível estaremos ali inaugurando uma unidade muito bom, materno-infantil. Povo, muito obrigado. E rendeu, né? Rendeu. Ficou grandão mesmo. Obrigado. Grandão. César, brigadão, viu? Obrigado, viu, César? Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau. Abraço, tchau. Mais